Olá, boa noite. Tá me ouvindo agora? Boa noite. Agora estou. Deixa eu botar meu fone aqui que eu não tava Ah, escutando. Deixa eu joia. ver se é um pouquinho. Tu me escuta? Tô ouvindo super bem. Uhum. Eu também. Joia. Te escuto. Então, vamos para mais uma live da nossa rede de proteção à vida, né? Hoje a gente está aqui com a Rosane Gisleri, é isso mesmo? Gisleri. Glisleri. Glisleri, que é psicóloga, coach, consteladora familiar e empresarial. E atualmente é diretora fundadora do Clube Jabuticabeiras. Fala um pouquinho mais pra gente, Rosane, de você, da tua profissão, o que você tem trabalhado atualmente. Legal, Dani. Para mim é um prazer estar aqui contigo e também na rede, né, que tem um propósito tão lindo e que ajuda tantas pessoas. Muito legal. Tem profissionais muito competentes e dedicados. Verdade. Muito, muito bacana. Está contribuindo de alguma forma. Então, o que mais estou empregando a minha energia atualmente é realmente no Clube Jabuticabeiras, que é um clube de desenvolvimento das relações humanas e bem-estar. Então, eu trabalho com constelação familiar, com psicologia, com, com coaching, tenho outros parceiros que são associados ao clube também que conseguem entregar para os associados ainda mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais produtividade, enfim, bem bacana, Joia. muito bacana. Então, o clube são pessoas que têm interesses em comum que formam esse clube? Como é que funciona? O clube ele oferece um pacote de benefícios, né? E a gente tem plano familiar e temos plano empresarial também. Então, as empresas, por exemplo, associam os seus colaboradores e aí tem direito a vários benefícios que está embaixo desse guarda-chuva das relações humanas e do bem-estar. Uhum. Então, a gente ajuda a estar desenvolvendo esse capital humano também dentro das organizações. Ah, E bacana. aí junto com vários benefícios, também tem os parceiros, que são outros psicólogos, outros consteladores, outros mediadores, enfim, que trabalham também nessas pontas, tanto do plano familiar Uhum. quanto do plano empresarial. Ah, que bacana. Então tem bastante oportunidade, né, para as empresas e oportunidade para quem quer Tem, também fazer parte do clube. Muito legal. exatamente. Então, Rosane, eu tô com o computador aqui do lado, né? Eu tô com apoio aqui de algumas pessoas da rede. De vez em quando eu vou ter que dar uma olhadinha aqui para ver se tem algum recadinho, Ai, alguma que legal. pergunta, alguma Sim, interação. O pessoal é super parceiro, tem que tirar o chapéu para eles, né? sim, com E, certeza. então, eu tô quase me formando em psicologia também, né? Ano que vem eu Pois tô terminando a graduação, tô também me especializando em legal. coach. Quem sabe a gente conversa para fazer algumas parcerias mais adiante. Parceria. Vem pro clube. Vamos para o clube. E hoje o nosso tema aqui é a gente poder falar sobre saúde mental e vida profissional, né? Que já é desafiante, já é bem desafiador no dia a dia da gente conseguir, muitas vezes nós mulheres, de dar conta de trabalho, casa, filhos, trabalhar fora e ter outras opções para os homens também, ainda mais com esse advento da pandemia, que veio bem nesse momento que parece que estava tudo muito querendo se estruturar, algumas coisas andando, o ano já tinha começado, já estava entrando naquela rotina, de repente teve que parar tudo, suspende tudo, né? Parece que ficou aquele silêncio, assim, aquela. Então, daqui a pouco volta. E daí a gente ficou pensando nessa questão da saúde mental. Tá travando para você? Travou um pouquinho, mas Tá, agora eu tô te ouvindo. jóia. Né, de ficar aí um pouquinho essa lacuna aí, né, das pessoas estarem trabalhando, ter que trabalhar em casa, de ter que lidar com isso de uma maneira diferente, de
as horas trabalhadas também serem mais excessivas, estarem um pouco acima do que está acostumado. Então, para a gente poder dialogar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a saúde mental e a vida profissional. E em relação à saúde mental e à vida profissional, o que que a Rosane percebeu, né? O que que a Rosane viu, o que que tu sentiu aí com as pessoas nesse momento de pandemia, esse 2020, como é que tá? Né? Como é que tu percebeu isso? Vários pontos assim de vista, Dani. As empresas, por exemplo, agora parece que elas estão mais abertas para olhar para esse aspecto emocional, esse aspecto de saúde mental, porque viram na prática que isso implica em muitas coisas, né? Dentro do negócio, na produtividade do colaborador, no engajamento, na disponibilidade de estar ali, né? E então os mercados eles sempre foram incertos, as profissões, né? Os negócios eles sempre foram incertos, mas está num nível muito, tá num nível muito alto. Então, muitas coisas que estavam ali escondidinhas emergiram, né? Porque em função de estar mais preso, de tu não conseguir se relacionar, de tu ter as incertezas. Então, vários baús foram abertos, né? E lidar com todo esse conteúdo emocional, nós não éramos acostumados, né? Então, e ainda não somos. Mas, de certa forma, isso está abrindo, ajudando as pessoas a abrir mais a mente para entender que isso se impacta na vida como um todo. E a questão da saúde emocional e da vida profissional, porque a profissão fala muito de quem nós somos. É uma expressão de quem nós somos, né? A vida profissional. É uma forma da gente equilibrar também tudo que a gente recebe da própria vida, quando a gente trabalha, quando a gente põe a serviço as nossas competências. E, de certa forma, se isso é brecado, se isso talvez não dá mais para ir adiante, isso impacta no nosso emocional e o emocional impacta também no nosso profissional, né? Então, quando a gente consegue entender esse equilíbrio e ter um giro positivo, né, emocionalmente, a gente também tem esse giro profissionalmente. E também esse momento que todos passamos trouxe à tona todas e quaisquer questões emocionais, né? Porque o fato de o direito de ir e vir, deixar de fazer aquilo que você fazia com liberdade, de poder ir a um parque, visitar uma família, então foi difícil para todo mundo. E eu percebo que diversas pessoas, se não tivesse o apoio que teve da rede, o apoio de outras redes que tem também, né, dos projetos do Acolher da Unesc, o projeto da Exucre, outros projetos em nível Brasil, de psicólogos que se uniram para se ajudar e ajudar as pessoas que estavam precisando. Eu mesma fiz uso de um suporte desse, porque eu não podia ir para a minha terapia e eu precisei, né, contar com um grupo de pessoas no atendimento em grupo e a gente poder estruturar isso, poder colocar, entender o que está acontecendo consigo próprio e em relação ao próprio trabalho, né? Eu tive diversos colegas que me relataram que estavam em casa trabalhando e que a produtividade estava sendo maior do que estava sendo quando no momento que estava lá dentro do trabalho e tinha um horário a cumprir, que chegaram a instalar reloginhos nos computadores para poder saber se a pessoa estava online, não estava. Então, chegou a ficar assim um pouco mais sufocante, né? Porque daí a pessoa tinha que mostrar aquela produtividade, mesmo que ela tivesse cumprido com o trabalho dela, ela tinha que fazer a carga horária, mostrar para a empresa, que a empresa dizia, tu ficou 10 minutos afastado do computador, o que aconteceu? Né? De tu poder ir lá tomar uma água, fazer um lanche, sei lá, ir no banheiro, fazer alguma outra coisa, então ficou muito mais vigiado, ficou hiper vigiado, né? E as pessoas com contato intenso com tecnologias, muitas não se adaptam, não gostam, né? Precisa desse contato com outras pessoas, de não conseguir ter esse contato virtual, de
um uso excessivo de tecnologia acaba fazendo com que a pessoa se sinta mal, se sinta ruim. Várias pessoas relataram dor de cabeça, que não ficava bem, né, durante isso, e acaba fazendo um desequilíbrio emocional em vários aspectos. Também pelos papéis exercidos pelas pessoas, que dentro de casa tu tá trabalhando no teu quarto, eu tô hoje no meu quarto, né? De tu tá trabalhando e tu tá com teus filhos ali na sala, daqui a pouco tu tá em reunião, um vem chorando, o outro vem não sei o quê, então de misturar todos esses papéis e dar conta disso tudo, né? E eu queria te perguntar, assim, em relação a esse desequilíbrio emocional, o que que a gente pode fazer para retomar, né? Se tem como a gente compreender isso tudo e retomar esse equilíbrio emocional. Interessante, Dani, porque o que a gente está vivendo agora é só uma pontinha do que vai vir, Uhum. né? É só uma pontinha. Porque o que acontece depois de uma descarga de energia? Porque nós precisamos estar, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar produzindo, porque é um emprego que está em questão, porque é a família que está em perigo, né? Primeiro a gente fica em alerta. Por mais difícil que seja, a gente fica em alerta, tem aquela energia, né? Muitas vezes não tem, enfim. Mas normalmente o primeiro passo é ter essa adrenalina toda. E aí depois de toda essa descarga de energia é que começa a cair. A cair. E é ali que realmente tu não entende mais teu emocional, tu não entende mais aonde tu tá, nem o que tu precisa entregar, tua produtividade cai, coisa que lá no começo da pandemia parecia que tava, nossa, tô produzindo muito mais em casa, né? Uhum. De um certo tempo. Mas depois que tu cai para essa descarga de energia, é que realmente começa a ficar um pouco mais complicado. Então, o que a gente está vendo e o que a gente está sentindo é um pouquinho do que a gente vai trabalhar daqui para frente com as consequências do que a gente está vivendo, né? Então, para se restabelecer um equilíbrio nesse aspecto emocional, na minha opinião, é sempre uma questão de consciência. Então, o equilíbrio vem da tomada de consciência. Primeiro, a gente precisa se conhecer, né? Entender o nosso computador de bordo. Uhum. Para ver, porque ele dá sinal a toda hora de uma ansiedade, de uma tristeza, de uma excitação, de uma euforia, mas aí depois tu oscila, tu já cai, né? De tu começar a Medo. entender realmente do medo, das limitações, das travas, dos traumas, né? Os baús abriram. Uhum. Então, de tu começar a identificar muito bem esse teu computador e tudo isso que o teu corpo, que a tua mente, que o teu emocional tenta te mostrar, te comunicar. Então, se tu tá desperto para isso, tu consegue voltar, né, ter essa retomada do próprio equilíbrio, porque tu consegue, porque emocionalmente falando, é como se tivesse uma nuvem nos nossos olhos e a Uhum. gente não consegue olhar para a solução, a gente fica olhando só para o problema. Mas se eu consigo identificar realmente essas emoções ou o que está acontecendo comigo, e se eu não consigo identificar, eu procuro ajuda para isso, a minha retomada para a vida, né, para o equilíbrio, é muito mais rápido. Mas se eu não olho para isso, eu só vou caindo para a zona de burnout, por exemplo, que é o esgotamento físico e mental. E isso, 30% da população possui algum tipo de sequela, né? Então, é algo muito pulsante, é algo que já vem há muito tempo. E aí veio a pandemia e botou pólvora aí, né? Então, é Uhum. algo que a tomada de consciência, ela nunca foi tão importante do que nos dias atuais e daqui para frente também. De autoconhecimento, de, de, de se conhecer, né? E também os nossos limites e onde a gente quer chegar com tudo isso. Exatamente. Então, podemos dizer que como se fosse a pontinha do iceberg, né? Que tá ali, a gente só estava vendo algumas coisinhas, de repente veio tudo à tona. E agora, o que que a gente faz com isso? Né? Para onde que eu corro? O que que eu faço? Para quem que eu peço socorro? E daí eu fico pensando também, né? O Roberto coloca assim, ó,
que precisamos administrar a vida profissional nesses tempos, mantendo a sanidade e amparando a família. E realmente, esse momento, assim, foram um período aí de 4, 5, 6 meses que a gente trouxe tudo à tona de uma maneira intensa e em todas as áreas da nossa vida, né? E esse desequilíbrio, ele veio com muita força. E eu percebo que as pessoas já estão começando a se reestruturar um pouco, né, a partir disso, mas muitas precisaram de ajuda. E daí eu fico perguntando, né, o impacto dessa falta de equilíbrio emocional para as pessoas e para as empresas, né, se isso tem a ver uma coisa com a outra ou não, como que as pessoas traduzem isso, né, como é que elas levam isso para casa ou como é que elas levam isso para a empresa, como é que elas transitam nisso, Rosane? E nunca ficou tão visto também que a vida é uma só, né? Porque não existe trabalho e vida pessoal, a vida é uma só. E agora que o trabalho está em casa e que a casa está no trabalho, meu Deus, é ainda um pouco mais, ainda mais confuso. Mas as empresas, por exemplo, elas perdem bilhões de dólares por ano com perca de produtividade por não apoiar os colaboradores na saúde emocional, na saúde mental. A depressão e a ansiedade, eles estão entre as 5 doenças de maior afastamento no Brasil. Entre as 5, olha quantas mil doenças nós temos. Depressão e a ansiedade. Então, sequelas de estresse, quase 70% da população tem. Elas realmente têm um gasto muito indireto, né? Em função dessas questões emocionais. Então, é algo bastante importante para as empresas começarem a olhar. E, ao mesmo tempo, não é expertise deles, né, Dani? Eles estão lá, cada um com seu propósito, com sua missão, e que lidam com o ser humano. Exatamente. E precisam lidar com a humanidade dos colaboradores. Porque lá, antigamente, era máquina, era um outro tipo de lidar, né? Um outro tipo de motivação também dos próprios funcionários. E agora mais na área da tecnologia, onde a inteligência, onde o ser humano, ele realmente precisa estar abastecido para pensar e para levar a vida para frente. Então, é algo que está sendo bem martelado e tem bastante impacto no dia a dia das empresas. Bem, quando tu estava falando, eu pensei assim, do ser humano, né? Da gente ser uma pessoa, da gente saber que tem outra pessoa, que ela também tem sentimentos, ela tem emoções. E eu estava assistindo uma palestra um dia desses com uma psicóloga organizacional, que ela trabalha numa rede de supermercados aqui da região. E ela estava falando de todo o trabalho que foi feito com os colaboradores, porque a rede de supermercado não parou. Então, quando estourou a pandemia, as pessoas não queriam trabalhar, estavam com medo de se contaminar, não contaminar, daí ter que fazer treinamentos e as pessoas estarem juntas. E ela disse que no meio da pandemia eles precisaram contratar uma outra psicóloga para poder auxiliá-la, porque eram muitas pessoas que precisavam de auxílio, então não podia fazer treinamentos grandes, em grandes grupos, tinha que ser pequenas pessoas, né, poucas pessoas para grupos pequenos, então para ir trabalhando essas dificuldades que apareciam, que eram todas essas, eram a dificuldade de achar que poderia se contaminar, de que ia pegar, as fake news, né, a respeito da pandemia e das situações mais adversas que aconteciam, e as pessoas não queriam ir para o trabalho porque achavam que se fosse estava contrariando algum decreto ou alguma outra coisa nesse sentido, então precisou ter este apoio para que a equipe continuasse coesa e que um setor de supermercados que é essencial para a vida, ele não pode parar, ele tem que continuar, né? E se ele precisa continuar, que é a venda de alimentos, suprimentos, necessidades básicas, ele faz com que só um minutinho que a minha TV resolveu ligar sozinha. Só um pouquinho. Que ótimo! Isso quem sabe faz ao vivo.
Ligou do nada, sozinha. Então, de ver a importância de se olhar para as questões emocionais, né? Então, de que não só esses setores, mas que todas as empresas precisem estar presentes, sabendo que tem que quem contar apoio, né? A rede ela está aqui para oferecer suporte também para quem necessita, até aproveitar para quem estiver aqui online, ou que a gente possa mandar uns aviãozinhos aí para chamar mais gente para ter aqui com a gente, né? Para a gente poder ver que essa falta de saúde mental, ela afeta as empresas, ela afeta as pessoas. E diversas empresas acabaram fechando nesse momento. Né? Então, queria saber da tua posição também, assim, o teu ponto de vista em relação a isso. Né? Como é que as pessoas que estão nesse momento, que está para fechar a empresa, que está com essas dificuldades, o que pode ser feito, como é que elas podem buscar ajuda, onde que elas podem ir? Dani, de forma geral, trabalhar com o ser humano é trabalhar com constância. Trabalhar desenvolvimento, saúde mental, qualquer tipo de desenvolvimento é trabalhar com constância. Então, uma empresa que consegue planejar ações, aonde consigam trabalhar esses aspectos aos poucos, com os próprios funcionários, relacionado à saúde mental, à saúde emocional, ao bem-estar, elas estão anos-luz na frente. E aí alguém falou assim, alguém perguntou aqui, mas as empresas ainda veem como custo, né? Claro, elas vão ver como custo, e até porque essa questão de saúde emocional e mental é algo muito sutil, que vai chegando aos poucos. Não é igual um braço quebrado. Fui lá, quebrei meu braço. Eu vou lá, isso aqui, né? Tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, RH. Eu tô com meu braço, eu tô com meu braço quebrado. Eu não posso produzir a altura. É muito mais simples do que chegar e dizer, olha, eu tô com uma tristeza que não sai de mim, eu nem sei o que é isso. E muitas vezes quem tá lá no outro lado, ele também não se entende. Ele percebe que o funcionário tá diferente, mas eu não sei lidar com isso, então eu nem vou chegar muito perto, porque eu não sei ajudar ele nesse aspecto. Então, trabalhar com o ser humano é trabalhar com constância, trabalhar com planejamento, é pensar nas ações de bem-estar, de qualidade de vida, que pode estar inserindo, sim, aos poucos no dia a dia desse colaborador. E até o Romero Brito, que é o CEO do Buscapé, eu vi uma live dele, uma palestra dele esses dias, que ele disse, a gente precisa cuidar dos colaboradores, que os colaboradores, eles tratam de cuidar da sobrevivência do negócio. Então, às vezes, a gente acha que também ter um negócio, uma empresa ou equipe é trabalhar em linha reta, e não é. A gente está trabalhando com o ser humano. Né? Então, como esses aspectos de saúde mental e emocional são muito sutis, e se não é feito um planejamento e uma constância disso, chega e realmente abate lá os números das empresas. Então, é algo que a gente não consegue ver. Olha o corona aí, né? Algo que a gente não consegue ver, mas que abala muito. Então, precisa estar nos indicadores para incluir nos planejamentos de desenvolvimento. Tão importante quanto o desenvolvimento intelectual, tão importante quanto as questões financeiras, é também essa questão de saúde mental. Aqui tem um comentário assim, sim, investimento no bem-estar do funcionário tem resultado na produtividade. Eu diria que diretamente proporcional, né? Então, quanto mais... Sabe que também tem uma pesquisa que diz que a cada $4 que se investe em saúde mental do colaborador, a cada $1 volta $4. Olha só. Então, ufa, temos saída, né? E essas pesquisas todas são de 2019. Imagina pós-pandemia. Com certeza. E me diz uma coisa, você acha que esse aumento tão grande de falta de saúde mental está relacionado a quê? Né? Por que está acontecendo esse aumento tão grande?
o que eu percebo, e eu percebo nas empresas, eu percebo nos meus atendimentos como psicóloga e nas constelações, que tem muito a ver com exclusão. Então, questões de saúde mental, depressão, ansiedade, burnout, enfim, questões relacionadas à saúde mental têm muito a ver com exclusões. Então, tu imagina uma bola, sabe aquelas bola de plástico grande que as crianças têm? Uhum. Bola grande. Sim. Então, tu imagina botar isso embaixo da água, numa piscina. Então, tu bota essa bola embaixo da água. E aí, tu tenta deixar ela embaixo da água. Mas tu te esforça, tu bota pra baixo, tu bota pra baixo, tu bota pra baixo. Tu gasta muita energia, né? Tu te cansa muito e uma hora ela sobe. Ela não fica lá. E as doenças são assim. E o que isso tem a ver com a exclusão, né? É uma sociedade que excluímos. Nós excluímos os diferentes, nós excluímos os doentes, nós excluímos muitas coisas. Então, Nossa, interessante essa visão. e para mim, saúde mental é uma questão de inclusão e aceitação. Quando a gente conseguir desenvolver esse nível de consciência, fica muito mais fácil de tratar, né? Uhum. De tratar uma depressão, de tratar uma ansiedade, de uma síndrome de pânico. E falando em empresa, né, o que pode ser excluído numa empresa? O que pode ser... Eu entendo como se tivesse algo que tem que fazer muita força para deixar aquilo lá, né, para não vir à tona, assim. O que pode... O que precisa ser trabalhado nesse sentido? Dentro das empresas, aí a gente entra num outro campo, né? num outro sistema, mas, por exemplo, as pessoas elas conseguirem ter voz, realmente conseguirem falar dentro, ter uma estratégia de comunicação dentro do negócio, onde as pessoas possam falar, onde elas possam ser ouvidas, né? E isso não quer dizer se vão fazer aquilo ou não. As pessoas, às vezes, elas nem têm essa intenção, elas querem falar, elas querem ser ouvidas, né? Então, vem muito do próprio reconhecimento também, dentro dos... Por que falam? É importante reconhecer, para incluir, para não excluir, para incluir. E dentro de uma vida profissional, aí tu, né, muitas vezes a exclusão é por parte da empresa, muitas vezes o próprio funcionário também se exclui, né? Não existe só uma via nesse caminho, nesse relacionamento, é uma via de mão dupla. Uhum. Então, da mesma forma, de reconhecer a própria empresa, e aí a gente vai lá, né, no começo, para o fundador, para os diretores, para a coordenação, todos, se todos tiverem o seu lugar, tá tudo ok. Para entender essa estrutura, né, essa hierarquia, digamos, né, de que cada coisa tem o seu lugar e que cada pessoa que faz parte daquilo, ela tem voz, ela tem direito a poder falar, né, ela tem direito a existir, né, então a partir desse momento ela se sente pertencente àquele sistema e ela começa a agir de forma diferente e ela começa como é que eu posso dizer assim, começa a elaborar melhor algumas questões que aparecem e começa a ficar com um emocional mais equilibrado, né? De não ficar na exclusão. Porque uma das necessidades básicas do ser humano é de fazer parte. Uhum. De fazer parte, né? É o que ele mais deseja. Uhum. Quando a empresa entende essa necessidade e cria estratégia para que de fato ela possa fazer parte, né? E de fato ela faz, mas que ela seja ouvida por isso. Porque engajamento pode ter várias métricas, mas é engajamento psicológico, não adianta. Uhum. Exatamente. É emocional,
não, faz isso, faz aquilo, mas é um engajamento emocional. E não tem receita de bolo, né? Não quer dizer que eu fiz Não, para a empresa A, que a B também vai dar certo. Não tem como. A gente tem que adequar e vendo as necessidades de cada uma. E tem um comentário aqui que fala assim, que os gestores precisam capacitar-se para gestão da empatia. Muito importante isso, né? e sabe que muitas vezes eles não conseguem dar empatia porque eles não têm com eles mesmos. Uhum. Então, me falta empatia, eu também preciso de empatia. Por isso, trabalhar as lideranças também é tão importante nesse aspecto, né? Porque eu só consigo dar empatia se eu tenho isso. Se eu também recebo. Mas se eu só dou e não recebo, como é que eu equilibro tudo isso? Eu não equilibro. Exatamente. Né? Eu vi esses dias uma imagem falando sobre relacionamentos, onde tinha duas pessoas e aí uma pessoa estava parada e a outra pessoa estava aqui. E daí falava assim, sem empatia, era esta pessoa ter que se deslocar até aquela. Né? E com empatia é ter o encontro, as duas virem em direção e conseguir se encontrarem no meio, né? Para conseguir ter essa troca de experiências e também ser ouvido, ser escutado, saber que a sua opinião tem valia e que também pode gerar grandes resultados, né? De poder ter essa troca. E daí tem outro comentário aqui também, que na minha empresa um colega surtou com as cobranças por resultados. Então, são valores também que são necessários serem olhados e ver o que precisa ser trabalhado para que as pessoas fiquem bem. Né? Porque hoje a gente fala muito do QE, o consciente emocional. Tem o QI, consciente de inteligência, e a gente tem que desenvolver o QE também. E um profissional, né, que ele tem uma boa saúde mental, ele vai ser um profissional de sucesso? Então, Dani, essa é a pergunta que não quer calar, né? E também é algo que as empresas me perguntam. Tá, mas e daí? Então, se eu entregar isso para eles, eles também vão me entregar sucesso, né? Uhum. É claro que o sucesso, ele tem muitas vertentes. Tem muitas leis para se chegar no sucesso, né? Não é só isso, só aquilo. Mas dentro do campo das relações humanas, claro que as pessoas que têm saúde mental, elas conseguem identificar o problema e conseguem identificar a solução com muito mais rapidez do que aquele que não consegue ver, né? Além disso. Porque a vida, ela é altos e baixos, e me parece que a evolução também. Que a evolução do próprio ser humano vem disso, né? Então, é uma inconstância. Essa é a vida. Eu não preciso ser assim. Mas a vida, ela é assim, né? E quando eu consigo encontrar o centro dentro de mim, eu consigo lidar melhor com a inconstância, esses altos e baixos que a própria vida tem para que a gente, de certa forma, evolua. Mas falando em relações humanas e falando em sucesso, eu não posso deixar de falar sobre mãe. Sobre a mãe. Então, quando a gente olha para as relações e consegue, quando a gente pensa na mãe, ela é símbolo de vida, ela é símbolo de prosperidade, ela é símbolo de alimentação, né? E quando a gente pensa na vida profissional, é o mesmo reflexo. Porque é isso que a vida profissional também nos nutre, com realização, com alimentação, com as nossas necessidades básicas. E, de certa forma, quando a gente consegue ter esse caminho fluido em direção à mãe, a gente consegue também ter esse caminho fluido em relação à vida profissional. Então, no campo das relações humanas, falar em sucesso é falar de olhar para a relação com a mãe. A saúde emocional tem tudo a ver com isso. Sim. E também o sucesso, ele tem um significado para cada pessoa. Né? O sucesso é de acordo com aquele objetivo que a gente quer alcançar. Então, se eu quero ter um resultado X, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter ação para conseguir chegar nesse resultado. Se eu conseguir chegar nesse resultado, para mim foi o sucesso. Para outras pessoas talvez não sejam. Né? E é importante o autoconhecimento para que as pessoas consigam saber o que é sucesso para elas,
e conseguir ficar bem nessa jornada, sabendo que ela vai em busca daquilo que ela quer para si própria, né? Então, Exato. e trabalhar em empresa também tem um olhar para o que o outro quer também, né? De poder se conhecer e Uhum. conhecer o outro, saber como que a gente pode fazer para trabalhar em equipe e ter saúde mental ao mesmo tempo e ficar bem e ficar tranquilo com aquilo. Conseguir resolver os problemas do trabalho no trabalho, não levar aquilo para casa, né? De ter este consciente emocional, né, desenvolvido e conseguir perceber que é possível ficar bem, né? É possível trabalhar em harmonia, é possível resolver o que precisa ser resolvido dentro da empresa e não trazer isso para casa e acabar adoecendo, né? Como tu falou, é muito uma questão de autoconhecimento, né? Uhum, E muitas dinâmicas que nós temos com a nossa própria relação familiar, a gente leva para o trabalho. Não adianta. Então, quando a gente olha para isso primeiro, olha para essas relações, ixi, lidar em equipe é muito fácil. Fica uhum, muito mais simples de lidar com as demandas que uma empresa tem. uhum, com certeza. E eu estava pensando também, né? O que que as empresas podem fazer para conseguir apoiar os seus colaboradores, né? O que 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 tipo de ações elas podem ter para auxiliar que seus funcionários eles tenham saúde mental, que eles consigam ter um impacto, né, dentro da empresa, né, em questão de produtividade, de sociabilidade, de qualidade de trabalho, porque isso tudo está interligado, eu não consigo ver isso separado, me corrija se eu estiver errada, mas está tudo envolvido nisso, né? Que é tudo um emaranhado de coisas que se uma coisa não vai bem, parece que puxa as outras para um lado diferente, para um lado que não é saudável. Então, como que o empresário poderia auxiliar, né, os seus funcionários ou as pessoas que trabalham com ele? Voltando lá, né, sobre que trabalhar com o ser humano é trabalhar com constância. Então, muitas vezes as empresas contratam um treinamento por ano. Ah, mas eu treinei já o meu time. Eu já contratei uma vez por ano. Ótimo. Mas lembra, trabalhar ser humano é trabalhar a constância. É, então, precisa de um planejamento. Precisa isso estar incluso no planejamento, a questão de pessoas e do próprio desenvolvimento, e não só cognitivo, e não só comportamental, né? Nesses aspectos emocionais e também de saúde emocional. Então, criando programas dentro dos negócios, dentro das empresas que possam oportunizar esse desenvolvimento para os colaboradores. E em gotinhas, em Uhum, gotinhas. Os funcionários vão se engajando e vão modificando, e eles vão ficando saudáveis. uhum, E a gente não chega naquela bolha que realmente, e agora o que eu faço? Né? Porque tu vai aos poucos trabalhando esses aspectos. Então, ao longo de um ano, a gente vê muita mudança no uhum. negócio e nas pessoas quando a gente apoia ações nesse sentido. Dentro dessa tua fala, eu lembrei de uma palestra que eu fiz, né, numa empresa que eles pediram para falar sobre comunicação. E eu aproveitei já dentro dessa palestra, né, que eu fiz e no final eu passei assim um papelzinho para o pessoal colocar um feedback, o que tinha achado, e o que gostaria de ser trabalhado em um outro próximo encontro. E, e assim, é muito legal ver que as próprias pessoas que estão na empresa, elas têm necessidades e elas pedem para que determinadas questões sejam trabalhadas. Isso também é uma fonte de informação para quem está trabalhando com a empresa e conseguir observar quais são os aspectos que ela precisa melhorar e que ela pode auxiliar os funcionários, auxiliar as pessoas que estão lá dentro, né? Então, eu fiz um apanhado disso, né, dessas informações e passei para a empresa. Ó, os funcionários eles têm interesse em continuar trabalhando em comunicação, foi a demanda que veio, né? Dentre outras coisas. Então, me ocorreu aqui que pode ser, por exemplo, um programa continuado, uma vez por mês, faça uma palestra ou alguma coisa em relação ao assunto que a empresa queira trabalhar ou que os funcionários desejam, faz esse feedback e depois as pessoas já vão elas mesmas vão trazendo as demandas para serem trabalhadas, né? E fazendo
encontros contínuos, não necessariamente de palestra, mas assim, de vivências, de poder fazer dinâmicas. Eu gosto muito de dinâmicas, eu gosto muito de colocar as pessoas em ação, né? De ficar só falando eu não gosto muito, mas de poder fazer as pessoas irem junto colocando isso e trazendo essas questões para que elas possam, aos pouquinhos, já ir se estruturando, né? E dentro da empresa ter esses programas continuados, né? E é bem, bem bacana, assim. Por exemplo, dentro do clube, eu gravei alguns programas que eu já fazia de forma presencial, tanto dentro da empresa quanto grupos fechados, como Mente em Equilíbrio, Emoções na Liderança, que desenvolvem essa inteligência emocional, essa questão da saúde mental, né? Uhum. E então é algo que eles vão receber aos pouquinhos, mas que eles estão sempre desenvolvendo esses aspectos, mantendo uma constância. Bem-estar é constância. Não é ir lá uma semana toda numa academia e, meu Não Deus, vou funciona. receber. Não, Uhum. é para a vida. Qualidade Uhum. de vida é para a vida, né? Então, se a empresa consegue desenvolver essa, essa expertise, essa consciência de que eles precisam estar sempre plantando essa sementinha para eles manterem motivados, engajados, entregar resultado, saudável e também contribuir para a sociedade, né? Porque quando eu contribuo com o bem-estar lá dos meus colaboradores, eu estou contribuindo com o bem-estar da família deles. E Uhum. quando eu contribuo com o bem-estar da família deles, isso daqui a pouco esbarra na minha família, porque estão lá, né? O filho que estuda com tal filho, o, né? Criciúma é pequenininho, o mundo é pequenininho, é uma coisa que as conexões que Uhum. vai, volta. Exatamente. A lei do retorno, né? É, Exatamente. A gente já está aqui com 45 minutos. Temos mais uns 10, nossa, 15 minutinhos. Que rápido, né? Eu passa queria te rápido. perguntar assim, né? O que você pode deixar, né, de sugestão, hum, é, ou algo que você acha que é importante as pessoas olharem, elas buscarem, ficarem atentas, né, para conseguir buscar um auxílio, buscar uma ajuda, né? E teve aqui alguém, deixa eu ver onde é que está aqui, que está falando assim, ó, parabéns pela pauta, tão essencial na prevenção, proteção e valorização da vida, que é o que a rede de proteção à vida se propõe a trabalhar, né? Ajudar as pessoas na Sim. valorização da vida. Então, o que que a Rosane, né, enquanto psicóloga, enquanto coach, enquanto consteladora sistêmica e que trabalha, já tem essa experiência com empresas, o que que tu deixaria de sugestão, de recado para as pessoas? Dani, sabe que trabalho com as empresas mas mesmo assim, não adianta a empresa ela investir no colaborador se ele não quer ser investido, né? Então eu sempre sou o ponto de partida. Se eu ficar esperando por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, enfim, eu vou ficar esperando. Agora a vida não é de esperar, a vida é de ir, né? Se a gente Uhum. vai para a vida, a gente recebe coisas da vida também. E então, se a gente desenvolver esse raciocínio que somos o ponto de partida, e a gente mesmo apostar no nosso desenvolvimento, seja com a leitura de um livro, seja com essas lives, show de bola, que vários profissionais fazem aqui para, né, despertar, seja com uma psicoterapia, com um trabalho em grupo, com um treinamento online, com constelação, enfim, tem tantas coisas que dá para a gente expandir a nossa consciência, olhar além, né? E então a gente entra numa sintonia positiva com a vida. E quando a gente entra nessa sintonia positiva, as coisas positivas chegam. A ascensão profissional vem, o sucesso vem, as oportunidades vêm, né? Então, só que eu sou o ponto de partida. Eu preciso me mover para, tá, né? Senão não tem como as coisas boas também chegar até nós. Então, eu encontro o trabalho que realmente tem a ver com isso, a empresa que tem a ver com os meus propósitos, e as pessoas se retroalimentam, as empresas se retroalimentam disso. Eu entrego algo positivo para elas, elas me entregam algo positivo. Então, esse é o meu recado.
de a gente entender que nós somos o ponto de partida. Joia. E o que nós entregamos, nós recebemos também nesse aspecto. A gente sempre ouve muito falar sobre que a empresa ela é o reflexo do seu dono, né? De quem está no cargo de chefia, quem está lá em cima, quem está comandando. Então, isso é extremamente importante de saber que, apesar de estar num cargo importante, ele também pode desenvolver a questão da humanidade, de estar mais perto das pessoas, desenvolver empatia, de tentar se colocar no lugar dos funcionários. Né? Eu me lembrei agora de um CEO aí que era de alguma empresa aérea, não lembro, que ele se vestiu de aeromoço, e como é que chama o aeromoço? Eu não sei o nome. Não lembro também. Daí ele se vestiu e ele saiu na companhia aérea como se fosse um comissário de bordo, lembrei. Como se fosse um comissário de bordo que estivesse lá. Né? Então, para ele saber o que as pessoas passam, como é que é o dia a dia do trabalho, quais são as dificuldades, as facilidades, de se permitir também se colocar no lugar das outras pessoas e perceber, porque todos sempre temos alguma coisinha para mudar, né, Rosane? Se a gente vai procurar, a vida inteira tem no que melhorar e no que fazer de diferente. Mas são oportunidades que a vida nos apresenta, né? Que a gente consiga olhar para essas oportunidades, poder efetuar essas mudanças e, de quebra, ajudar as outras pessoas. Porque a partir do momento que a gente tem essa transformação, né, ela não fica só em nós, ela está no nosso entorno, ela está nas pessoas que estão na nossa rede de contatos, ela está com as pessoas que trabalham com a gente, na família. Então, como você falou, né, é difícil separar, né, quem a gente é em casa e quem a gente é lá no trabalho. Então, nós somos a nossa essência que a gente coloca ali para as outras pessoas estarem também desfrutando conosco. E a liderança é o que move, é o que dá o norte, né? E quando esse líder entende que o papel do líder é servir e não é ser servido, ele consegue ter empatia com o outro, ele consegue, como esse CEO fez, né? De realmente são iguais, só estão numa hierarquia diferente, com posturas diferentes. Então, isso vem muito de tomada de consciência, de entender que estamos aqui para evoluir, né? Joia. De aprender todo dia um tantinho. E conhecimento hoje em dia tá tão solto aí, né? Assim, basta abrir a internet que a gente conhece de tudo um pouquinho. Né? Exatamente. E daí basta desenvolver essas habilidades que são possíveis de serem desenvolvidas, né? Aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e isso é verdade, né? A gente consegue mudar, a gente consegue modificar. E queria saber se, né, você tem mais alguma contribuição, alguma coisa que a gente não conversou, e nós temos 10 minutinhos, 9 minutos, para a gente terminar. Eu gostaria de agradecer muito o Roberto também, que eu venho falando com ele. Ele é um ser humano iluminado, né? Ele é muito querido, muito legal mesmo todo esse contato. É um prazer estar aqui, contribuindo um pouquinho também e aprendendo também com todo mundo. E me coloco à disposição no Clube Jabuticabeiras. No meu perfil pessoal tá meio abandonadinho, mas Rosane Grisleri, estou ali. O que precisar, estou à disposição. Joia. Obrigada, Dani, por todo esse carinho, esse teu tempo também, investindo esse tempo, né, para estar contribuindo com as pessoas. Muito legal. Joia. Eu quero te agradecer, né, assim, pela oportunidade de poder estar conversando contigo de novo. Faz muito tempo que a gente não se vê. Sim. E agradecer em nome da rede, né, e falar para quem tiver vontade de poder ser voluntário, de auxiliar as outras pessoas, ajudar outras pessoas também, que cada um pode contribuir, independente de profissão, de idade, de credo, religião, né? A gente agrega todas as pessoas ali para que a gente consiga fazer algo pelo próximo e trabalhar na prevenção na prevenção e manutenção da vida, né? Para a gente
Não, saber que não existe um fim logo ali, que a gente tem saída, que tem outras formas de a gente conseguir modificar algumas coisas, as nossas dificuldades, saber que tem profissionais que estão presentes lá. E te convidar também, né? Se algum dia você quiser participar da Rede de Proteção à Vida, a gente está à disposição. O Roberto está aí também, sempre presente, muito presente. E te agradecer muito, imensamente. Eu que agradeço. Um dos valores do clube é o respeito à vida. Ai, que lindo. Então, para o respeito à vida que nós ganhamos de presente. Então, vamos retribuir à altura esse presente grande que a gente recebeu da vida, né? De alguma forma contribuindo aí. Tá bom? Muito obrigada. Tá jóia. Então, o Roberto está dizendo, ó, volta novamente, por favor. À disposição. Tá jóia, então. Beijão. Até mais, então. Beijo, Dani. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.